vocês? Estou hoje aqui para discutir um texto do Freud de 1924. É sobre a perda da realidade na neurose e na psicose. Este é um texto que continua muito atual, conceitualmente muito importante, porque neste texto ele faz a distinção clara entre o que é a neurose e o que é a psicose. Estudantes de psicanálise, quando começam o curso, têm grande dificuldade para diferenciar uma afecção da outra, E neste vídeo, o que eu intenciono é exatamente trabalhar de uma forma panorâmica aquilo que o Freud discute neste texto. A primeira coisa, ele vai dizer no texto que quando nós falamos da neurose, nós estamos falando de uma estrutura que faz com que o indivíduo se separe de uma única parte da realidade. Na neurose, o indivíduo não se torna totalmente estranho à realidade externa, à realidade perceptiva. Ao contrário, o neurótico, em alguns aspectos, se assemelha muito ao sujeito normal. O indivíduo neurótico não substitui a realidade externa por sua própria realidade. Freud vai dizer no texto que, na verdade, o neurótico apenas suspende um pequeno traço desta realidade. Normalmente, o traço que o incomoda, o traço que tem a ver com a sua neurose. Deixa eu pegar aqui um exemplo, dentro das neuroses, para que vocês entendam bem. Quando nós falamos do fóbico, se o indivíduo tem uma fobia específica, por exemplo, uma claustrofobia de lugares fechados, diante de um elevador, talvez ele entre em pânico. É como se ele estivesse psicotizando. Mas, na verdade, aquilo não pode ser considerado uma psicose, porque ele é um indivíduo normal, distante, do objeto fóbico. Ele só desencadeará aquela circunstância ruidosa de diluição do eu frente a um objeto específico, a um objeto escolhido pela sua neurose. Quando o indivíduo estiver longe do objeto, que lhe causa pânico, angústia, ele se comportará como um indivíduo normal. Daí Freud dizer no texto que o neurótico não corta o contato com a realidade. Não há radicalmente uma evasão da realidade externa, da realidade social. O neurótico apenas suspende um traço, uma parte específica da realidade. Vejam, que o neurótico, por isso, é um indivíduo que pode razoavelmente viver entre os normais. Não é o que acontece, por exemplo, com a psicose. Freud vai dizer que no caso da psicose, o que se chama de conflito não é um conflito interno, não é um conflito entre o eu e o que é chamado de inconsciente. O que existe é um conflito muito mais intenso entre o eu e o que é chamado de realidade externa. Não é um conflito intrapsíquico, é um conflito que se dá dentro do âmbito mesmo da relação que o sujeito tem com a própria percepção do mundo. É por isso que na psicose pode acontecer muitas radicais deturpações da percepção. O indivíduo pode perceber algo que não está
diante mesmo dos seus olhos. É o que será chamado, né, de alucinação. A alucinação é uma espécie de deturpação do plano perceptivo. Ao invés de perceber um objeto real, o chamado psicótico perceberá uma parte da sua memória. Ele projetará no mundo externo uma coisa que, na verdade, está dentro de si. Vejam, né, que há uma mudança radical aí de status. Por quê? Freud vai dizer que na psicose o indivíduo substitui o mundo. Ele perde, muitas vezes, radicalmente o contato com o mundo. E ele chega a substituir esse mundo pelo mundo da sua imaginação, pelo mundo projetivo, que é colocado como se fosse um mundo objetal. Para explicar de uma outra maneira, Freud vai dizer que a alucinação é baseada na transferência da catexia, ou seja, na transferência do investimento da nossa memória para a nossa percepção. Dizendo isso de uma outra forma, o psicótico é aquele que percebe a sua memória, sem saber que aquele elemento que parece ser um elemento palpável, concreto, nada mais é de que uma parte da sua memória que está sendo projetada. Vejam, né, que essa passagem do sistema mnêmico, do sistema de memória, para o sistema de percepção, engana a mente, faz com que o sujeito, o indivíduo, tenha um contato não com um objeto externo, não com um objeto real, mas sim uma relação com a sua própria imaginação, com os seus medos que parecem se materializar, que parecem, né, se tornarem concretos na figura daquilo que parece ser uma percepção, mas é uma falsa percepção. Então, num sentido, né, comparativo, o neurótico é alguém que tem um agravo existencial, tem também, né, um distúrbio, tem um desvio, mas esse neurótico, ele normalmente está vinculado a alguma coisa que lhe gera conflito de uma forma específica. Se ele não estiver diante daquele elemento que lhe causa, né, o mal-estar neurótico, ele pode ser considerado um indivíduo normal. No caso do psicótico, não é isso que ocorre. Ao psicotizar, o indivíduo foge do eixo da normalidade ao ponto de suspender radicalmente a própria percepção do mundo real. Ele não consegue perceber aquilo que é fantasia e aquilo que é realidade. Ele passa a misturar, ele passa a confundir aquilo que é interno daquilo que é externo. Por isso, se você tentar convencer um psicótico, né, de que não existe um homenzinho verde diante dele, ele pode te dizer que está conversando com um alienígena. Tente convencê-lo do contrário. Você não poderá fazer isso. Por quê? Porque ele substituiu a realidade da percepção por projeções. Daí, então, está tendo um contato com algo que só ele consegue perceber como real. E não há como persuadir, né, um psicótico no auge de uma crise, quando está psicotizando. Por quê? Porque ele acaba se tornando Deus e o mundo. Ele se transforma no criador de um novo mundo. É por isso que o psicótico tem o que comumente é chamado de delírio. O que é o delírio? O delírio é o fenômeno em que o indivíduo se fecha em uma crença delirante. Ele começa a acreditar em algo e aquilo parece ser a sua verdade.
Por exemplo, na paranoia, o indivíduo pode acreditar, né, que pessoas estão procurando para matá-lo, para assassiná-lo. Não há como você convencer ele do contrário. Por quê? Porque essa crença delirante faz, na verdade, o indivíduo se fechar em um mundo muito próprio. Por isso, no delírio psicótico, o sujeito acredita em coisas ilógicas, em coisas absurdas. Ele pode acreditar, por exemplo, que é um super-herói, que tem superpoderes, que consegue ler a mente dos outros. E além do delírio, que é baseado exatamente num sistema fechado de crenças, existe também a alucinação. Alucinação e delírio são coisas distintas. Na psicose pode acontecer tanto delírios isolados, como delírios acompanhados por o que chamamos de alucinação. Ou vice-versa, alucinações, né, que são acompanhadas também de formas delirantes. O que é a alucinação? Como eu expliquei há pouco, diferente do delírio, que está relacionado a uma crença, a uma coisa mais mental, psíquica, no caso da alucinação, há um distúrbio perceptivo. E dizendo isso de outra maneira, para vocês entenderem, o indivíduo modifica a própria percepção dos objetos. Os objetos são transformados. Os objetos já não são aquilo que são no sentido real. O que o psicótico vê numa alucinação não é a mesma coisa que um indivíduo normal que esteja junto pode ver. Por quê? Porque a alucinação transforma o mundo, faz com que o indivíduo tenha uma relação com elementos, né, que parecem serem ameaçadores, perigosos e que só existem a partir da projeção do indivíduo alucinado. Então vejam, basicamente, né, o texto freudiano mostra essa diferença. Agora, no sentido de semelhanças, poderíamos dizer que tanto a neurose como a psicose são consideradas pela psicanálise estruturas. Em outros termos, quando se fala em estrutura, está querendo se dizer que o indivíduo neurótico sempre será um neurótico. Ele tem uma estrutura neurótica. Existem diversas neuroses. Em outro momento eu vou discutir a particularidade de cada uma dessas neuroses. Mas existe a neurose obsessiva compulsiva, existe a histeria, existe a neurose fóbica ou de angústia, ou seja, são diversas as neuroses. Mas nenhuma dessas neuroses vai levar o indivíduo a alucinar, vai levar o indivíduo a se alienar do mundo chamado de social ou de real. O neurótico ainda tem um pezinho na realidade. Ele tem aquele tom excêntrico, estranho, mas ele não é alguém fora do mundo real. Já o psicótico, nós temos o caso oposto. O psicótico ele pode estar totalmente fora da realidade. É por isso que muitas vezes a psicose ela é perigosa. Uma pessoa em estado de psicose pode chegar a matar alguém, assassinar alguém, agredir alguém, sem saber que está fazendo aquilo. Por quê? Porque na psicose o eu se desfez. É possível pensar numa espécie de diluição do eu. É como se aquele maestro não estivesse mais, né, orquestrando as diversas partes do eu. E essas diversas partes ficam soltas, em embate. Na psicose, isso vai gerar, né, distúrbios variados e bem complicados de se tratar. Em alguns casos, não basta nem só a terapia, é necessário até ajuda medicamentosa, ajuda psiquiátrica.
Quando falamos da neurose, nós não estamos falando desse grau de alienação. Existe uma distância em relação ao mundo real, mas não nesse nível da psicose. Espero que eu tenha ajudado vocês. É um assunto muito interessante e não dá para lidar com esse assunto de forma muito profunda em tão pouco tempo. Mas em um outro momento, prometo voltar a discutir esse tema. Se gostou do vídeo, curta o vídeo, recomende o nosso canal, estamos crescendo organicamente, pouco a pouco, mais pessoas estão curtindo os nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima vez.